E aí, gente, bem-vindos a mais um Founder to Founder. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, que é a Sabrine Matos. Uma curitibana também, Sá? Porque eu te conheci em Ah, Curitiba aqui, né? eu moro aqui. Já, eu não sou daqui, mas eu moro aqui já a vida toda praticamente. Então já sou Ah, honorária então é já. uma coisa curitibana. Mas fico muito feliz de encontrar cases bacanas, assim, de crescimento, de ideias super legais aqui de Curitiba. Então, Sá, muito obrigado por ter vindo aqui participar do programa. E eu acho que a gente pode começar hoje perguntando pra você, então, quem que é a Sabrine Matos? Eu sou uma pessoa que trabalha com marketing aí há muito tempo. Sempre gostei de marketing, tecnologia. Sou entusiasta disso desde muito cedo. E desde então tentei múltiplas coisas diferentes, testei várias coisas até chegar aqui na Plink. E o meu principal background vem de growth e de marketing. Então, minha carreira de 13 anos, porque eu comecei a trabalhar com marketing, eu tinha tipo 15, 16 anos, é voltada em growth e marketing para empresas de tecnologia. Então, um overview é isso. Que legal. E conta um pouquinho, assim, o que você fez ao longo desses anos, assim? Foi construindo, esse é o seu primeiro empreendimento? Você chegou a empreender antes? Conta um pouquinho de como que você chegou até aqui hoje. Não, bora, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz na vida, eu abri. Quando eu tinha 15, meus pais têm confecção de roupas. Então, quando eu tinha 15 anos, eu sempre era muito fã de tipo Justin Bieber, Demi Lovato, essas coisas. Aí eu falei pra minha mãe que queria comprar uma camiseta. Daí minha mãe falou: não, acho mais fácil você fazer. Aí disso, eu abri um e-commerce. Então, meu presente de 15 anos foi tipo uma mini fábrica de sublimação. E daí eu abri um e-commerce e comecei e criei uma marca que eu vendi especificamente pra fãs de pop e de bandas e de sagas tipo Crepúsculo, essas coisas que estavam bem em alta quando eu tinha 15, 16 anos. Então isso foi tipo a primeira coisa que eu fiz na minha vida. Eu tive essa marca dos meus 16 aos meus 18 anos, então eu fiquei com a marca 2 anos. Depois eu fechei a marca e comecei a trabalhar com marketing. Eu prestava consultoria de marketing para outras empresas. Então, tipo, 10, 11 anos atrás, eu já fazia o que o pessoal de gestão de tráfego começou a fazer esses tempos, sabe? Então, já trabalhava com Google Uhum. Ads, comecei a trabalhar com Facebook desde que surgiu no Brasil. Fui prestando consultoria de marketing para pequenos e médios negócios. Depois eu migrei para startup e daí sempre trabalhei ou com startup ou com agência. Sempre fazendo essa parte de growth, de mídia paga, de estratégia digital, etc. Ah, legal. Então você já conhece bem esses meios de distribuição, os canais pagos, né? E então fala um pouquinho da sua empresa atual aqui, porque eu achei isso aqui muito legal. Queria primeiro que você Claro. falasse dele pra gente começar a aprofundar. Claro, vamos lá. Então, tudo começou quando eu comecei a ver esse movimento. Então, vamos lá. Eu entendo de produto, então eu entendo dos processos que você precisa para construir produto, até porque eu sempre trabalhei dentro de times de produto, mas eu nunca soube programar. E eu sempre quis fazer coisas, só que daí sempre tipo assim, pô, tem que achar um dev, tem que, né, ver alguém para fazer e tananã, e beleza. Só que daí, com todo esse advento da IA e todas essas coisas começaram a surgir pós-chat GPT aí, eu comecei a observar esse movimento. Então, ano passado eu comecei a ver que, caramba, as pessoas já estavam fazendo coisas legais, tipo, com o chat GPT, aí começou a surgir, né, Lovable, etc. E eu comecei a ver o boom do Lovable esse ano, Lovable, Rapt, essas plataformas e tal. Aí, beleza, eu sempre trabalhei com B2B, inclusive, tipo, até o ano passado eu tinha uma empresa B2B, eu nunca trabalhei com B2C em negócios meus, eu só no meu e-commerce, fora isso, eu sempre trabalhei B2B, mas já trabalhei em empresas como gerente de marketing, etc, para B2C. Então eu sempre tive muita experiência voltada tanto para B2C quanto para B2B e eu sempre entendi Uhum. ali os gargalos de cada um. E com isso eu nunca pensei em fazer algo B2C na minha vida, mas tudo que aconteceu da Plink é o que eu sempre digo assim, o que a gente achou foi o jackpot, foi tipo o pote de ouro, porque a gente achou um problema gigantesco, um problema global, que não é um problema brasileiro, é um problema global e que simplesmente ninguém tava resolvendo. Tipo, né, que fulano tá, ninguém tava resolvendo. Então assim, tudo isso começou, esse start, começou quando eu vi uma matéria de uma menina que ela foi assassinada por um cara, que ela namorava esse cara, e ele já tinha 7 anotações criminais, ele já tinha 7 passagens criminais, e ela não sabia disso. E antes de morrer, ela mandou vários áudios para as amigas dela contando como foi a experiência dela na delegacia da mulher, como foi a experiência dela, enfim, com esse processo de denúncia. E ela falou, gente, eu não sabia. Se eu soubesse que ele tinha, porque daí na delegacia que ela descobriu que ele tinha passagens. Se eu soubesse, eu nunca teria saído com ele. E tipo, ela namorou com ele e ele matou ela, horas depois
esse áudio, sabe? Aí eu pensei assim, caramba, ela não morreu porque ele matou ela, ela morreu pela falta de informação. Tipo, porque se ela soubesse, ela nunca teria namorado com ele, ela estaria viva. Tipo, ela não teria morrido. Então, assim, óbvio, ele matou ela, né? Ele foi o autor do fato, mas o início disso foi na falta de informação. Aí eu comecei a tentar entender, pô, mas por quê? Isso é dado público, isso eu sabia, tipo, pô, isso é dado público, mas como que isso não é algo fácil de achar? E aí que eu comecei o processo, isso foi em março desse ano, que eu comecei o processo de ideação do que seria o Caplin que é hoje. Então, esse processo começou em março, a gente começou a fazer em abril, de abril para maio, a gente fez 3 versões do zero, e nós lançamos dia 2 de junho. Nós lançamos a plataforma. O que para você, durante esse processo de ideação e validação, qual foi o momento que você falou, talvez isso aqui faça sentido, vale a pena a gente investir mais aqui? Desde o início, porque eu sabia que era um problema muito grande, tipo, toda vez. Gente, é que é muito engraçado, assim, porque em grupos, em microsites, etc., já teve, tipo, caras que falaram, nossa, mas tem tanta mulher assim querendo fazer antifraude de homem, não sei o quê. Eu falo, gente, assista meia hora de Datena. É só isso que eu te indico. Sente e assista esses jornais de tragédia por 1 hora. Você vai ver que é só assim, feminicídio, 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 feminicídio. Então eu comecei a ver que tinha um ponto muito específico em comum, que é, feminicídio é um dos crimes, feminicídio, violência contra a mulher, tirando o tráfico, é um dos crimes com mais reincidência. Ou seja, eu tenho um dado que me aponta, eu trabalho muito, na minha vida inteira, eu sempre trabalhei muito fazendo forecast, fazendo análise de futuro, de campanhas, etc. Então, a minha cabeça é pronta para pensar em projetar dados. Então, eu olhei assim, caramba, eu tenho um dado aqui que me diz que se uma pessoa faz, que de 10 pessoas que fazem isso, 7 vão fazer de novo. Esse dado beleza, é um dado do governo, que o governo me diz que isso acontece. Então, a partir do momento que eu tenho esse dado, por que eu não tenho uma forma de saber esse dado para criar uma análise preventiva? Foi só um pensamento lógico de uma pessoa que trabalha com dados a vida inteira, porque eu olhei pra isso e falei assim, pô, mas se todo mundo sabe, eu lembro que eu vi um caso da Atena, da vida uma vez, que foi um cara que ele já tinha matado 3 ex. E o menino, o filho da mulher que foi a quarta, ele falando assim, cara, a gente não sabia. Se a minha mãe soubesse, ela nunca teria se relacionado com ele. Quando a gente descobriu, a minha mãe já tava numa dependência emocional absurda. Eu fiquei assim, caramba, se eu tenho um dado que eu posso usar pra prevenção, por que eu não uso? E daí, como a gente tinha uma noção muito clara de que era um problema global, a gente falou assim, eu e o meu sócio, um dos meus co-founders, hoje eu tenho 2, mas na época eu tinha só um, que era o Felipe. Tipo, quando eu cheguei e falei pra ele falou assim, cara, isso vai ser um hit. Tipo, eu não tenho dúvida que isso vai dar certo, porque é um problema grande, é um problema global e é um problema que ninguém pensou em resolver. Não teve uma pessoa que falou assim, pô, vou fazer isso, porque além do processo de desenvolvimento técnico, várias coisas implicam pra isso, sabe? Várias coisas, eu falo, jurídicas, você tem que ter dinheiro, você tem que ter você tem que ter psicológico, até porque a gente lida aqui com casos assim, absurdos, então vários fatores você tem que ter pra fazer isso, e me pegou num momento que quando eu vi essa reportagem com a minha mãe, e eu falo isso inclusive na entrevista de case do Lovable, não é mentira, isso realmente aconteceu, a minha mãe virou pra mim e falou bem assim, cara, você ficou o dia inteiro na frente do computador, você trabalha com tecnologia, não existe uma forma de usar a tecnologia pra resolver isso, porque estão matando milhares de mulheres todos os dias. Eu falei assim, meu Deus, sim. E foi aí que a gente começou o processo, mas desde o início a gente sabia que tipo, ia ser algo hiper viral, assim. Que legal. E então, quando você fez a solução, você fez ela... Esse seu co-founder, né? Vocês se juntaram para construir a solução. E essa solução ela foi feita como? A gente fez... A nossa base é Lovable, N8N e Supabase. Então, essa é a nossa stack. O meu co-founder, o Felipe, ele entende muito de automação e de N8N. Então, assim, ele consegue fazer tudo com aquele negócio do N8N lá. Então, ele que cuidou de toda a parte... E ele também vem do mesmo background que eu, que é de Growth. E principalmente Growth para B2C. Então, ele cuidou de toda a parte de cruzamento de dados, cuidou toda a parte de tratamento de homônimo, toda a parte de tipo, putz, de qual banco de dados vamos pegar, como vamos fazer, enfim, toda essa parte por trás, digamos assim, do sistema, ele fez. Eu fiz toda a parte de Lovable e Supabase. Então, assim, que legal. A gente montou a estrutura. A gente testou na época o Base 44. Ele testou, mas eu não gostei. E a gente testou, acho que foi um Zite.
Acho que era algo assim o nome, e a gente também não gostou. Daí a gente ficou no álbum mesmo. A validação da ideia, teve algum tipo de pré-lançamento que você fez o MVP só em Level para testar e ver se tinha aderência? Como que foi essa A sondagem de gente mercado ali? fez a mesma versão que a gente lançou dia 2 de junho, a versão que a gente tem no ar até agora. Então, tipo assim, a gente fez, a gente postou no Já fez o Instagram. MVP direto ali. Mandou pra, tipo, vários amigos nossos, assim, várias pessoas testaram. Aí, isso foi, tipo, 30 de maio, mais ou menos. Aí, dia 2 de maio, a gente viralizou no LinkedIn e a gente pegou 1.500 usuários num dia. Aí começou. Então, assim, a validação foi do público mesmo. É muito louco você criar algo e você vê as pessoas usando. É muito doido. E assim, eu já fiz isso outras vezes. Mas eu já fiz isso no papel da pessoa de growth. Então, assim, beleza. Eu coloquei aquelas pessoas lá, mas uma coisa que você fez é muito doido. Porque a gente falava, cara, isso não funcionar. Mas a gente testou muito, muito internamente. E também nossos amigos testaram. E daí deu tudo certo. Mas a gente pegou, quando a gente lançou no dia, quando viralizou o LinkedIn, a gente pegou 1.500 usuários num dia. Muito legal. E já lançaram pagando? Já cobrava as pessoas desde o primeiro dia? E como que é Desde esse o modelo de primeiro dia. cobrança? Quando a gente lançou, a gente cobrava pesquisa única R$ 9,90, mensal R$ 20, ilimitado 147. Depois a gente tirou a pesquisa única, colocamos só mensal e ilimitado. Hoje tá só ilimitado, agora a gente vai voltar para pesquisa única e ilimitado. Então, porque eu digo assim, gente, testem. Muitas pessoas que vêm conversar comigo, elas querem que eu dê uma bala de prata, assim, tipo, ai, o que você fez até me funcionou? Gente, eu testo coisas 24 horas por dia, é isso que eu faço. E a gente tem, tipo, vários frameworks de teste, eu não me apego a nada. A única coisa que a gente não muda é a gente não coloca mais coisas na plataforma, a plataforma é do jeito que é e vai ficar assim até ela morrer, mas de resto, cara, a gente vai testando 1 milhão de coisas, provedores, preços, até a gente chegar. E desde o início a gente sabia que a gente ia cobrar por quê? A cultura de background check, que ou seja, de você verificar antecedentes criminais, em alguns lugares do mundo é comum. Por exemplo, Estados Unidos é comum, Coreia é comum, Europa, alguns lugares da Europa é comum, mas aqui no Brasil não é uma coisa comum. O máximo que as pessoas fazem é jogar no Google e olhar no Jus Brasil, que é muito raso. Então, assim, se eu colocasse isso de graça, eu ia ter, e principalmente numa plataforma web, que é muito mais difícil de eu reimpactar, eu ia ter todo um trabalho pra fazer esse cara usar de novo pra ele me pagar. Então, eu virei a cabeça de tipo assim, não vamos vender isso como um SaaS, vamos vender isso como um infoproduto. Até a gente entender, até porque eu e o Felipe também a gente já trabalhou muito com infoproduto. Então, eu falei assim, vamos vender isso como um infoproduto até a gente entender como que a gente vai fazer. Então foi por isso que inclusive a gente não colocou free tier, e eu não recomendo na maioria dos casos você colocar porque não vale a pena. Ainda mais B2C, você colocar um free tier ali, nossa, talvez sobrecarregar um pouco o suporte, sobrecarregar um pouco o roadmap de demanda, gente pedindo coisa, né? Entendeu? E é uma pessoa que não tá te pagando. E assim, vamos lá, eu entendo que são produtos e produtos. Então, por exemplo, uma coisa é você tá vendendo um aplicativo de treino pra academia, que a pessoa vai ter que usar todo dia. Eu resumo a Plink, o que ela é hoje, de uma forma muito simples. Eu vendo um PDF que pode salvar a sua vida. Eu tenho hoje mais aqui de 100 casos. 100 casos, isso que é pouco, eu queria pegar mais, mas é difícil fazer as meninas falarem. A gente tem mais 100 casos hoje catalogados de pessoas que, tipo assim, eu ia sair com esse cara, eu vi na Plink que ele foi condenado por homicídio, eu desisti de sair com esse cara. Eu ia pegar carona pro Babacar, eu joguei esse cara na Plink, eu vi que ele foi condenado por tráfico de drogas, eu desisti de ir com esse cara. Então, assim, Que louco. Muito legal isso. literalmente, o quanto vale, é a pergunta que eu sempre faço, o quanto vale um PDF que pode salvar a tua vida? Se você perguntar pra mãe da Vanessa, que é a moça que eu vi a reportagem, ela falou, eu venderia tudo pra minha filha ter tido acesso a isso e nunca ter se relacionado com esse cara. Então, no nosso caso, a gente viu tanto valor no produto que a gente falou, cara, com certeza as pessoas vão ver. Obviamente que tem muita gente que se cadastra e não compra, mas no sistema não tem como pesquisar sem pagar, então... E hoje me dá um status, assim, de que momento que vocês estão, quanto que você já faturou, quanto estão faturando. Mostra uma fotografia da sua empresa pra gente hoje. Claro, vamos lá. Hoje... Até olhando um pouco pra trás, assim, a partir do momento que as coisas começaram a andar, quando a gente lançou, a gente não tinha muita ideia do que seria o nosso futuro, e eu acho isso ótimo, eu acho que você não precisa ter um planejamento a longo prazo, porque as pessoas se pegam demais nisso, e a gente falou, cara, vamos fazer até a gente entender qual vai ser o nosso futuro. Então, assim, a gente começou, no primeiro mês a gente já fez 22 mil, no primeiro mês, no segundo mês a gente já fez 26 mil, isso assim, gente, tô falando agora, junho, julho, agosto a gente já fez quase 70 mil, mês passado já foi quase 90 mil,
minha previsão para esse mês, estamos trabalhando pra gente fazer praticamente 150 mil só agora em outubro. Então, isso Legal. só das vendas. Só que daí, assim, qual que é o nosso próximo passo como produto? A gente vai virar um aplicativo mobile, que a gente vai fazer o ciclo completo da segurança. E daí, quando a gente vira aplicativo mobile, a gente vai parar de vender a plataforma, porque não faz sentido. E a gente tá captando investimento. Então, a gente também tá com uma rodada de investimento aberta agora. Então, porque a gente enxergou que, tipo, pra gente conseguir chegar onde a gente quer, faz sentido seguir esse caminho. Então a gente se estruturou desde lá atrás olhando para isso. Para escalar, principalmente a nível global, também é quase imprescindível você ter funding, né? Ter Não, recursos. total. E depois que a gente virou case global do Lovable, eu já recebi proposta pra levar a Pink pra Índia, pra Austrália, pra Suécia. Juro pra vocês, tem uma menina do Peru que todos os dias ela me manda mensagem no LinkedIn porque ela quer a Pink lá, porque a irmã dela foi morta por um cara que tinha antecedentes e não sei o quê. Então, assim, eu recebo propostas todos os dias de todos os lugares do mundo porque é um problema global que ninguém tá resolvendo. Então, assim, a gente recebe muito, muito isso, mas agora o nosso próximo passo mesmo é lançar o aplicativo, que dentro do aplicativo eu vou para um ciclo completo da segurança. Aí o aplicativo, quando a gente decidiu fazer o aplicativo, a gente falou, beleza, então agora a gente precisa ter um CTO. E foi aí que entrou meu outro sócio, o Mikael, que é quem tá desenvolvendo o aplicativo. Porque Ah, até legal. o meu sócio, o Felipe, falou bem assim, vamos aprender Flutter, vamos fazer. Porque aí que tá, gente, eu acho que capacidade é uma coisa que você se enche. Tipo, hoje eu sei que eu sou capaz de qualquer coisa. Mas eu falei pra ele, cara, não, porque eu não gosto de programação, não é o meu core, não faz sentido pra mim aprender isso. Então vamos trazer alguém pra fazer isso. Aí agora a gente tem o Mika, que é o nosso CTO, que tá fazendo o aplicativo. E quais foram as ações que vocês tomaram que você dobrou de receita esses últimos meses? Influencer. Então, assim, a gente faz muita, muita ação com influencer. Menos até do que eu gostaria, mas a gente faz ação com influencer. A gente cresceu junho e julho praticamente no orgânico. A gente não fez nada de marketing. Porque a gente tava tentando se entender ali de produto mesmo, Entender o entender que estava nossa acontecendo, né? entender o que tá Testando as coisas. acontecendo, entender nossa rotina, entender tudo. A gente tava tentando entender tudo que tava acontecendo ali, porque era muita coisa, e daí do nada você tem uma vida normal. E assim, eu sou uma pessoa acostumada a trabalhar no backstage. Eu nunca tive 100 pessoas mandando mensagem no LinkedIn. Do dia pra noite eu tinha assim, cara, jornalista, pessoas tipo, conhecidas me mandando mensagem. Então, junho e julho foi assim o tempo que a gente teve pra pensar. E daí, em agosto, a gente, opa, vamos começar a fazer alguma coisa aqui, senão não vai dar o negócio. Aí a gente começou a fazer ação com influencer, a gente começou a fazer ação com influencer, tipo, 500 mil, 600 mil seguidores. Aí a gente começou a testar estratégias de UGC pro TikTok. Agosto a gente eu contratei uma pessoa que trabalha no marketing comigo full time, e ele é pago pra assistir TikTok e pra pegar tendência e pra trazer tendência e a gente traduzir essas tendências. Então a gente começou a fazer testes de UGC do TikTok. Então hoje a gente faz por semana mais de 2 milhões de visualizações só no TikTok. Então a gente foi testando múltiplas coisas e, cara, a gente testou muito até a gente falar, putz, acertou, escala. E tráfego. Então, assim, foi esse conjunto de influencer com TikTok, mas principalmente TikTok e tráfego, porque a gente conseguiu ir pegando essas alavancas, sabe? Cara, que legal. Assim, se você puder explicar brevemente o que é o UGC, você pode dar um exemplo, só porque talvez tenha gente que não conheça esse termo. Claro, vamos lá. Então, o UGC é User Generated Content. Então, por exemplo, eu tenho um SaaS, eu posso contratar lá uma menina pra ela gravar o conteúdo fazendo o review do meu SaaS. Só que isso você pode usar de forma muito ampla. Isso é só tipo um termo que você pode encaixar ali de uma forma muito ampla. A gente replicou, eu fiz uma call com os meninos do Canadá, que eles fazem 300 mil por mês, só fazendo vídeo no TikTok e vendendo o aplicativo de identificar peixe, identificar planta. Eu falei, pô, mas como vocês fazem isso? Eles falaram, não, a gente tem o UGC. Eu falei, mas o que é isso? Aí, basicamente, o que é? Hoje eu tenho um time de 10 meninas que criam conteúdos pra nós em tempo integral. Tipo assim, todo dia. Todo dia, quando eu falo todo dia, não é é de domingo a domingo, elas criam conteúdo pra nós no perfil delas do TikTok e tem lá um link para as pessoas comprarem. Então, assim, a gente tem vídeo hoje com 6 milhões de visualizações, 3 milhões de visualizações, 4 milhões, 2 milhões.
toda semana algum vídeo viraliza, assim. E o nosso objetivo é ter um squad de, tipo, 100 meninas. Todo dia a gente tá contratando e falando com meninas, porque é um conteúdo que comunica muito com o público final, é um conteúdo que traz muito a visão da marca final, e é um conteúdo que você pode brincar, porque eu não tô atrelando a marca. Então, assim, quando a gente fala de estrutura de planejamento de marketing, e principalmente B2C, existe o que eu chamo aqui internamente de on-brand e on-user. Então, assim, on-brand, por exemplo, é o Instagram da Plink. O Instagram da Plink, por exemplo, pô, uma pessoa que quer investir na Plink vai olhar, uma fulana, não sei o que, vai olhar, jornalista vai olhar, direto tem ator, atriz da Globo que tá lá recompartilhando as nossas coisas. Então, aquilo tem que estar muito conversado com como a marca quer se mostrar. Agora, quando a gente fala de conteúdo on-user, que é onde entra a estratégia de UGC, é conversar com a usuária final. Aí eu tenho que ler a cabeça da usuária final. Então, assim, pô, se eu fosse, quem é o perfil da mulher que usa Plink? É esse perfil. O que ela quer ver? Aí eu tenho que traduzir isso em estratégia, em vídeo, que se traduz em venda. Me dá um exemplo de um vídeo que você fez, assim, que bombou e que foi muito divertido, assim, só pra a gente ter uma fotografia. Teve um que a menina gravou, deixa eu lembrar um que viralizou muito. Ai, teve um que ela gravou, tipo assim, putz, inclusive uma coisa que a gente faz também, tá? A gente pega casos reais que as usuárias mandam e grava isso em vídeo, tipo, traduz. Basicamente, ela gravou, tipo assim, eu ia sair com esse cara do Tinder, joguei na Plink e ele é red flag, que é um caso real, que eu acho que é o caso mais comum que a gente tem aqui. E ela chorando no vídeo. Esse vídeo pegou 4 milhões de visualizações. Pegou 1 milhão de visualizações em 3 dias. E esse vídeo sozinho, eu lembro que um dia ele vendeu, tipo, 5 mil reais. Em um dia. Só desse vídeo. Então, assim, Que legal. a gente vê o pico muito claro. Tipo, viralizou, o nosso pacing nosso pacing é 1.000 por dia. Viralizou, de repente vende 6 mil reais no dia. A gente já fala, opa, veio disso daqui. A gente já tem uma atribuição, assim, por cima de onde vem. Então, esse foi um caso que a gente traduziu de uma história como a usuária mandou, fez vídeo e a gente já viu o pico claro, sabe? Muito legal, assim, eu vejo muito padrão na comunidade de microsas da galera que vende pra B2C e produz conteúdo GC, assim. É muito legal porque, cara, quando você tem um conteúdo e consegue viralizar ele pro usuário final, assim, é muito gostoso, né? Muito dopaminérgico, assim, né? Tipo, dá um gás nos negócios, dá um gás pro branding, dá um gás na receita. Tipo, e você entende, o mais importante é que você entende o tom criativo que você tem que fazer os próximos. E aí é só replicar aquilo lá mais vezes, né? Exatamente, a gente vê muito esse impacto. Então, assim, a gente trabalha muito a marca. Então, por exemplo, campanha de Google Ads, search, que a gente só roda search, o único termo que converte é Plink. É o nome da marca. Se você for ver o que as pessoas pesquisam sobre a Plink no Google, é tipo assim, é Plink TikTok, Plink confiável, Plink plataforma. Óbvio que agora que a gente também tá tendo PR, tá tendo várias coisas, isso também ajuda. Mas tipo, era nítido. A gente via assim, viralizou no TikTok, boom, subia tudo em cascata, assim, sabe? E aí eu tenho uma pergunta, porque assim, como muito da minha audiência são pessoas técnicas, eu escuto muito o pessoal com dúvidas sobre quando você se escala, tipo, usando no-code, né? E você teve algum problema durante esse processo todo de viralização com o seu produto, com o que você fez no Lovable, alguma coisa quebrou? Acho que é legal, assim, só pra você trazer um pouco da realidade como ela é, né? Porque eu escuto muita suposição, muita gente falando, mas na prática, aconteceu alguma coisa? Olha, sendo bem honesta, de Lovable quebrar, não funcionar, não. Aconteceu tipo assim, pessoas tentando invadir o sistema, várias coisas desse tipo. Mas fora isso, assim, de não funcionar, zero. Zero. Pro choro geral da nação deve, Lovable funciona, galera. Funciona mesmo. É só você saber fazer o negócio ali. Dá problema. Não foi, tipo, óbvio que assim, quando a gente viralizou, pegamos 1.500 usuários num dia, o N8N ali deu uma engasgada. Daí meu sócio ajustou. Óbvio que, tem dias que o sistema tá lento. Por exemplo, teve um dia que ontem, inclusive, a gente teve uma instabilidade com a nossa API de pagamento que levou um tempo para compensar os créditos, que é uma coisa que acontece. Mas é uma coisa que até num sistema hardcode aconteceria. Então, assim, problemas a gente teve muito pouco. Só é realmente isso que eu falei, tipo, gente tentando invadir o sistema, Lovable que às vezes deixou lá alguma coisa do front que não deveria estar, a gente foi lá e removeu. Mas não de problemas, assim, zero. De não funcionar, zero. O fato de você ter uma solução que usa dados públicos, provavelmente já deve ter pocado algumas concorrências, assim, né?
como que você enxerga, tipo, isso, assim, hoje? Você vê isso como um desafio? Começar a surgir concorrência de todos os lados? O único desafio que eu vejo é se alguém, tipo assim, a filha do Jorge Paulo Leman, que tem um dinheiro infinito, resolver fazer o que eu faço. De resto, pode tentar. Porque as pessoas, elas olham a coisa de uma forma muito superficial. Então elas olham, tipo assim, ai, essa menina que não sabe nada, sentou no Lovable, fez uma mágica, aconteceu isso. Eu entrevistei 25 advogados criminalistas para fazer a Plink. Eu entrevistei advogado que defende o homem, que defende a mulher, que defende não sei o quê, porque pra entender cenários, entender contexto, entender coisas. Hoje a gente já tem uma estrutura de advisor, assim, cara, eu tenho a minha legal advisor, é head dos maiores escritórios de compliance do Brasil. Eu tenho pessoas, assim, no nosso board de advisor, pessoas que são muito relevantes na área de startup. Hoje, querendo ou não, a gente já tem uma marca, a gente tem PR, então, assim, a não ser que chegue alguém com muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, nem sei se mesmo assim essa pessoa vai conseguir. Porque não é É, só legal. dinheiro, é toda a estrutura que a gente teve por trás para fazer tudo isso. E além disso, é todo esse trabalho. Foi o que eu te falei, tipo, eu posso falar passo a passo tudo que eu fiz. É difícil replicar. E tipo assim, É a gente difícil. trabalha muito. Eu e o Gabriel, que é quem trabalha diretamente comigo no marketing, a gente, você não tá entendendo, a gente troca mensagem domingo, sábado, o filho dele no hospital domingo, enquanto o filho dele tava tomando soro, a gente tava tipo assim, olha esse vídeo de TikTok, olha não sei o que, vamos precisar contratar não sei o que, falou que eu tô influencer. A gente trabalha muito, a gente testa muita coisa. Então assim, a minha preocupação nesse sentido é zero, a não ser que a pessoa seja alguém tenha muito dinheiro, ou tipo até se uma Boca Rosa tentasse fazer isso, mas eu acho muito difícil, porque as pessoas veem a superfície. A gente está construindo um trabalho muito sólido por trás do que a gente está fazendo, tanto de estrutura financeira, estrutura de legal, porque que tal? Eu recebo ameaça de processo todo dia, todo dia. Tem pessoas, foi o que eu falei, tem pessoas que já tentaram invadir nosso sistema de todo jeito para derrubar. Então, assim, são tantos BOs que a gente lida aqui todos os dias. Só se fosse um louco pra querer copiar isso daqui. Minha recomendação, vai fazer outra coisa. Vai fazer isso daqui pra B2B. Mas assim, eu realmente não me preocupo com concorrência, ainda mais com o aplicativo. O aplicativo é absurdo. O que a gente tem hoje vai ser uma feature de 8 que a gente vai ter no aplicativo, então. Eu acho isso muito legal, assim. Isso mostra por A mais B, porque eu vejo que muita gente acha que é só fazer um produto igual, que vai dar jogo, né? E, cara, a execução, todas as lições aprendidas ao longo dos meses, né? Isso você não se copia, né? Nossa, não É, mesmo. Foi o que eu falei, ó. Vou dar um exemplo do GC. Eu e o Gabriel, a gente ficou um mês testando várias coisas. A gente testou o GC com IA, a gente testou, que a gente até teve um certo êxito. A gente levou uns 2 perfis de 0 para 25 mil seguidores no TikTok. A gente testou carrossel, a gente testou Instagram. Meu, literalmente, trabalhar testando coisas. E eu vejo que as pessoas, elas buscam muito uma bala de prata. Então, assim, eu já gravei podcast, inclusive, eu gravei um podcast pra uma galera de um canal de IA dos Estados Unidos na sexta, e o cara falou assim, não, mas qual que é o plano? Qual que foi o post? Eu falei, é que vocês entendem que não é isso. Tipo, não é estratégia, não é uma coisa, são múltiplos fatores. E a gente testa muita coisa pra gente conseguir fazer isso. Se eu tivesse feito a Blink, talvez em hard code, vamos dizer assim, talvez eu teria o mesmo resultado, porque não é o produto em si, sabe? É todas essas coisas que a gente testa, foi o que eu falei, pô, a gente levou 2 perfis, de 0 a 25 mil seguidores no TikTok. Converteu? Não converteu. Vamos fazer o que agora? Vamos ter que contratar a menina? Todo dia me perguntam, como eu contrato o GC? Cara, a gente entrou no TikTok, pesquisou, foi fazendo, aí é que tá, as pessoas, elas querem o framework, mas elas não querem ter o trabalho de atrás das coisas, e isso é uma característica muito clara que os meus sócios e, tipo, o nosso time no geral a gente tem. Cara, todo mundo aqui é go-getter. O Gabriel, eu não explico muita coisa pra ele. Eu falo assim, temos que dobrar, sei lá, por exemplo, o nosso número de conversão de cadastro pra inscrito. Como a gente vai fazer isso? Ele vai lá, pensa e me traz um plano. A maioria das pessoas ia querer que eu já desse o negócio pronto. E se você não tem essa visão, você não faz nada, você não constrói nada mesmo. muito legal. E, Sam, se você pudesse voltar no tempo, assim, você faria algo diferente na Plink hoje? Ou algum caminho, você testaria algo diferente de lá pra cá? Olha, eu acho que uma coisa que que eu demorei um pouco pra me tocar, mas que me tomou muito tempo lá atrás, eu corrigia muito erro dentro do Lovable.
E isso me tomou muito tempo e me gastou muito crédito. Então, assim, depois do tempo, eu falei bem assim, mano, eu vou copiar esse código, vou corrigir na IA, vou pedir pra IA me explicar o porquê deu esse erro e vou jogar lá no GitHub de novo. Isso me economizou muito tempo de vida. Então, assim, se você vai construir um projeto com Lovable, com Bolt, cara, não corrija ele. Hoje, é que hoje, é isso que eu tento explicar para as pessoas. O Lovable, ele tá uma uva perto de quando eu comecei a usar. Comecei a usar em abril, eles evoluíram muito o produto de abril pra cá. Então, que isso é uma coisa que, inclusive, eu falei pro Anton, que é o CEO do Lovable. Eu falei pra ele, cara, o que eu acho mais incrível é a capacidade que vocês têm de evoluir o produto de vocês, um produto complexo e tão rápido. Mudou 100%. Então, alguns problemas que eu tive, hoje já não existem. Mas, na época, foi uma coisa que me deu muito problema, foi isso. Looping de erro, e eu não sabia como resolver, e aquilo ia me deixando muito estressada. Então, assim, deu erro, só copia lá o código, corrige por fora, cola lá de novo e tá tudo certo. Não se prenda muito nisso. E outra, não se prenda também muito em conceitos. Então, por exemplo, a nossa ideia inicial da Plink era fazer a Plink no WhatsApp, não era fazer uma plataforma. Só que a gente viu, Legal. faz mais sentido fazer uma plataforma. E daí a gente abandonou aquele conceito e fez. Só que isso é uma coisa que eu e o meu sócio é muito rápido, sabe? Eu vejo que é algo que as pessoas se prendem muito, de tipo, eu quero assim, e tem que ser assim, tem que não sei o quê. Então, seria isso mesmo. E o que vocês estão pensando, assim, de próximos passos para a Plink? Você pretende crescer mais no Brasil, colocar um pezinho fora? O que você está pensando? Olha, agora finalizar a captação de investimento é o que eu quero, assim, a gente já já tá caminhando, então eu quero finalizar essa captação até o final de novembro, no máximo, que eu não aguento mais lidar com essas coisas. É complexo, pegar dinheiro dos outros é complexo, principalmente pra uma pessoa que nunca pegou dinheiro de ninguém pra fazer nada, o Bruno sabe bem disso. Então, assim, primeira coisa, finalizar a captação, lançar o aplicativo. A gente tá hoje trabalhando no plano de marketing pro aplicativo. Então a nossa expectativa é que a gente atinja aí 3 milhões de usuários nas primeiras 2 semanas. Então o aplicativo vai ser... Eu até falei antes para um advisor meu, eu vou sumir de todas as redes sociais depois que eu lançar o aplicativo, porque vai vir muita gente atrás de mim. Vai dar problema com muita gente, mas vai ser um problema bom, então tá tudo certo. A gente vai lançar o aplicativo e assim, vai ser isso, sabe? Eu vou esperar atingir cruzeiro e enquanto isso eu já começo os estudos de tipo, putz, vamos levar como plataforma para outros países ou vamos levar o aplicativo para outros países? A gente recebe muita proposta, foi o que eu falei, tipo, todos os dias eu recebo proposta, pessoas, traz a Plink pra cá, preciso da Plink aqui, isso pode salvar a vida das minhas amigas, etc. Mas hoje esse é meio que o nosso curto prazo, e eu acho que o médio prazo aí sim vai ser começar a pensar nessa internacionalização, porque eu vejo que tem espaço. Simplesmente tem espaço pra isso, só que daí entender, só que daí que tá. Cada país eu tenho que entender lei, eu tenho que entender estrutura de dados. Tem país que eu posso entrar e eu posso mostrar até mais do que eu mostro aqui. Tem países que os dados criminais não são públicos, então eu tenho que entender literalmente, país a país, o que a gente vai fazer pra decidir pra onde a gente vai expandir. Então eu acho que esse é o nosso plano aí de curto e médio prazo. E você tem muito problema de a receita ser transacional, ou recorrente, ou churn? Como que você enxerga essa questão? Nossa, eu vou dar uma resposta talvez até inesperada, mas sinceramente eu nem penso nisso. Só vai entrando lá o faturamento, não penso nisso, sabe por quê? Porque a gente tá construindo o aplicativo. E no aplicativo, que daí sim, eu vou ter uma assinatura semanal e mensal, aí eu vou controlar isso na unha. Hoje eu só quero vender o máximo possível pra maior quantidade de pessoas possíveis, e isso. Até porque eu só tenho uma feature. Então assim, eu não tenho uma coisa que a pessoa vai entrar lá todo dia. Eu não tenho uma coisa que... Por exemplo, a nossa usuária que mais fez pesquisa do plano ilimitado, ela fez 279 pesquisas no plano ilimitado. Bastantinho? Sim, e a gente foi conversar com ela, porque, né, porque eu chamei minha prima, que daí eu peguei no Instagram e falei, é ótimo, tipo, é isso, não tem problema você fazer pra outras pessoas, porque leva a Plink pra outros lugares, sabe? Mas desde que a gente lançou, eu falei assim, cara, não vamos se apegar a isso, porque a plataforma vai ser só um período de uma corrida de longo prazo, sabe? Então eu não olhei pra churn, não olhei pra tipo, nossa, quanto a gente precisa, é tipo, quanto a gente precisa vender esse mês? Tanto, show, monta um plano em cima disso e pronto. Mas assim, é porque o nosso caso é um caso muito específico, não recomendo vocês fazerem isso, então assim, pensem no plano estruturado de venda, de marketing, de todo esse controle, aí esse detalhe de métrica a gente vai olhar só pro aplicativo. Agora é colocar o máximo de pessoas possíveis pagantes dentro da plataforma. E que conselhos que você dá para empreendedores que querem ir para um caminho, lançar algum produto para B2C, empreender? Que dica você daria para essa galera? Tenha dinheiro.
Começa por B2C aí. é foda. Não, porque gente, é isso que eu falo que as pessoas só veem a superfície. Ó, se vocês verem uma publi lá no Instagram da Plig, pode ter certeza, custou no mínimo 10 mil reais. Não custou menos do que isso. Então, assim, e daí? Você tem que ter esses 10 mil pra pagar. Diferente do negócio B2B. Então, assim, primeira coisa, tenha noção que você vai ter que investir mais do que no negócio B2B pro negócio andar. Não ache que, tipo, eu vou fazer uma coisa orgânica. Pode acontecer? Sim. Mas, por exemplo, mesmo que você queira investir pouco, as meninas que trabalham com gente do TikTok, elas ganham salário. Elas ganham comissão de venda. Então, assim, tenha na mente, tipo assim, você vai ter que tirar dinheiro de algum lugar pra alavancar minimamente até o negócio andar sozinho. Então, por exemplo, hoje a Plink se paga 1000%. Eu não tiro, tipo, R$ 1 do meu bolso. Mas demorou até chegar nesse nível. E pra alavancar, a gente precisou fazer isso. Eu e meu sócio, a gente foi se virando. Então, primeira coisa, tem essa noção de que é muito dinheiro picado pra você realmente ter um montante interessante de dinheiro pra você conseguir crescer. Segundo, não se apegue de tipo assim, nossa, mas tem 500 pessoas fazendo o mesmo que eu. Pense em uma forma diferente de fazer. Eu acho que sempre tem espaço para formas diferentes, formatos diferentes e etc. Eu acho que não dá para você se apegar muito nisso. E não tenha medo de dar errado. A maioria das pessoas elas falam assim: ai, mas e se eu lançar e se ninguém comprar? Ah, mas eu não sei o que. Faz! Na pior das hipóteses só vai dar errado. O que vai mudar na sua vida? Tipo, você vai lá Exatamente. e faz outra coisa. A maioria das pessoas elas ficam paralisadas com medo que eu não consigo entender. De tipo assim, e se eu empenhar minhas horas, meu tempo, tudo nisso e der errado? Tá bom, você vai lá e faz outra coisa. É muito Mas a simples. pergunta é, e se der certo? Né? É muito simples, tipo, é muito simples. Você só acerta no gol se você chutar. Você pode acertar como você pode não acertar, 50-50. Então, assim, eu vejo que as pessoas têm muito esse medo e se agarram muito, e principalmente, você é um servo do usuário. Você não cria produto pra você cria produto para as pessoas usarem. Então não foque em fazer algo, a coisa mais perfeita do mundo porque você acha que é bom. Porque, não, porque se não tiver isso ninguém vai usar. Porque, se eu não fizer... Cara, solta, ouve as pessoas, depois você vai colocando. Por exemplo, a gente não tinha botão de deletar sua conta, colocamos depois. A gente não tinha várias coisas, as pessoas falando, pô, seria legal ter isso. Daí a gente põe. De resto, não se apeguem nisso de tipo, você precisa fazer algo perfeito. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa rápido, você precisa ter insights dos usuários, então assim, seja de teste ou seja de usuários pagantes, você precisa ter insights, e daí você melhora o teu produto, sabe? Não se prenda nessa coisa de tipo, meu Deus, eu quero fazer a coisa mais perfeita do mundo. Que não é assim. E outra, você Ou o não vai planejamento mais perfeito, né? não planeje demais, não pense demais. Que é por isso que eu digo que as pessoas vêm falar comigo, elas esperam uma bala de prata. Que eu cheguei e falei assim, não, porque eu fiz um planejamento de marketing perfeito, eu fiz isso, isso, isso. Cara, que eu falo, sei lá, a gente lançou, 2 dias depois viralizou no LinkedIn, 2 dias depois saiu umas 3, 4 reportagens, a coisa foi acontecendo. E é isso, a gente foi lidando com os cenários que foram acontecendo, fomos nos planejando diante dos cenários, nos adaptando. Óbvio, hoje que a gente já tem uma estrutura, então assim, hoje nós já somos uma empresa de 7 pessoas, já é uma visão, porque daí você sai de uma visão de, haha, que bonitinho, eu sou um microsize, pra tipo, eu sou uma empresa, eu preciso me organizar, eu preciso ter uma visão clara de ir construindo processos, mas nada é escrito em pedra. Então, assim, isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas se travam muito, sabe? E na pior das hipóteses só vai dar errado, você vai lá e faz outra coisa, testa outra coisa. E por aí vai, sabe? Eu vejo muito que rola a síndrome do impostor, assim, na galera, né? Tipo, a galera acha que não tá bom o suficiente, que não tá legal o suficiente, fica com receio do que os outros vão pensar, o que as pessoas vão julgar, e fica com medo do externo, assim, né? Tudo que é Aham. externo, tipo, ai meu Deus, o que vai acontecer? E quando na verdade eu acho que se você tem um desejo de empreender, a única forma de você empreender é você externalizar, né? As suas ideias, seus projetos, os seus produtos. Total, total. E eu acho que assim, eu já fiz muitas coisas. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu fiz que deu errado. Eu e meu sócio, a gente comprou um source code de uma plataforma de automação de WhatsApp. A gente achou que ia ser super tranquilo. Não, vamos vender, beleza. Tinha uma complexidade técnica que a gente não esperava. A gente não conseguiu vender e decolar um negócio por isso. A gente gastou ali uma grana, 3, 4 pau. Não deu certo, beleza. Aí Fica a fizemos lição assim. aprendida, né? E antes disso, eu já fiz 1 milhão de coisas. Eu já tive uma empresa que eu tinha 25 funcionários. A gente chegou a ter um faturamento de 200 mil por mês. E assim, eu fechei essa empresa. E depois eu fiz outra coisa. Então, assim, porque pra mim é muito simples. Tipo, porque é uma lógica, gente, que é difícil eu explicar. Porque é muito da forma com que eu fui criada, sabe? Então, desde cedo, tipo, sei lá,
fulana famosa casou. E das pessoas falam assim, nossa, mas quem casa se separou? Nossa, mas quem casa pensando em separar? Sempre tem uma pessoa que fala isso. E minha mãe sempre falou, cara, se separar, vai lá e casa com outro. Pronto. É só uma fase, é só um tempo, é só uma coisa. E como eu cresci com isso na cabeça, na minha cabeça é muito lógico. Tipo assim, tá, mas é só eu fazer de novo. Então, ou é só eu estudar mais, é só eu me esforçar mais. Porque meio que é uma coisa que os pais sempre falaram pra mim, tipo, meu, ó, você precisa, sei lá, aprender inglês. Eu nunca fiz curso, meu pai sentou, me deu 10 livros, eu tive que estudar aqueles 10 livros. Ah, eu não aprendi o suficiente? Estuda mais. Não, estuda de novo. Não, faça de novo. Eu já fui sempre profissional de vôlei. Eu jogo tênis. E tipo, esporte, qualquer pessoa que faz qualquer esporte sabe que esporte é o quê? Repetição. Repetição. E eu, como eu tô nesse mundo de startup há muitos anos, eu conheço, assim, gente que ficou bilionária, bilionária com bi mesmo, e conheço gente que, tipo assim, era um gênio e hoje tá trabalhando, sei lá, ganhando 3, 4 mil. E isso eu digo tranquilamente, do bilionário ao cara que, que virou fracasso, digamos assim, os dois têm uma coisa em comum, não é um caminho linear. Então as chances de acontecer, ó, eu tenho 29 anos, foi o que eu falei, eu abri a minha primeira empresa, tinha, sei lá, 15, 16 anos. Levou 13 anos pra eu conseguir chegar numa coisa com a Plink. Tipo, 13 anos que eu tentei múltiplas coisas, mesmo trabalhando em outros lugares. Tentei múltiplas coisas pra eu chegar assim, no ponto. E é você ser a pessoa certa na hora certa. Então, pô, eu achei um problema grande, global, sério, que ninguém, porque isso é o mais difícil, que ninguém tava tentando resolver. Eu entrei no hype da IA, eu tava, tipo, na plataforma, os caras me viram. Então, assim, todo um processo que me levou até aqui, mas esse processo só me trouxe até aqui porque eu nunca parei de tentar. E eu vejo muito isso que você falou mesmo. As pessoas se regulam muito, tipo, ai, mas tá bom, qualquer coisa der errado, só deu errado, não tem problema. É, muito legal, Sá. Sá, pra gente caminhar pro encerramento, você gostaria de fazer algum jabazinho aqui? Contar um pouquinho sobre a Plink, deixar uma propagandinha pro pessoal? Claro, eu vou deixar aí uns ads. Bom, a Plink hoje, a gente é uma plataforma de verificação de antecedentes criminais. A gente se posiciona muito como uma plataforma para mulher, mas qualquer um pode se cadastrar lá e usar. Então, plink.com.br. Eu tô sempre lá no Instagram, respondendo caixinha, tirando dúvidas, não só sobre a Plink, mas sobre marketing e coisas no geral. Então pode ir lá no @SabrinePlink, que eu estou sempre por lá falando coisas. Um dia eu crio coragem, abro uma comunidade e paga lá de growth aí pra vocês, mas agora não, agora eu tenho tempo pra respirar, mas em breve isso é uma coisa que eu quero fazer também, porque eu sinto que é uma demanda que existe. Mas assim que eu tiver tempo e for fazer lá, vocês vão ver lá no Instagram, então me sigam lá. Que legal, Sá. Olha, adorei o case, tô torcendo muito por você e que você cresça muito. Acho que a sua solução é muito legal porque ela resolve um problema real mesmo, né? Então, não é tipo, é uma coisa legal de ter, mas você realmente ajuda as pessoas genuinamente. E esse tipo de solução me dá muito tesão, assim, acho muito legal, assim. Então, fico muito empolgado por você. E, cara, eu tô sempre torcendo pelo seu sucesso, sabe? Bom ver outra curitibana aqui crescendo aqui, que essa cidade aqui é uma cidade meio fria, chuvosa. Nem me fale, tá uma chuva agora. E, ai, mas muito obrigada. Eu acho que assim, tem muitas coisas, tipo, eu acredito muito que é uma coisa que a gente acredita, sabe? Que usar dados públicos pra proteger pessoas é uma coisa que deveria ser feita pelo governo, na verdade. Então, assim, o meu sonho seria que o governo pegasse a Plink, tipo, eles fizessem isso, porque eu vejo que é um papel da sociedade a gente usar dados públicos pra proteger pessoas eu vejo várias pessoas que usam dados públicos pra fazer outras soluções, e eu acho que esse é um spot, assim, que, cara, dá pra fazer muita coisa, além de segurança. Então, por exemplo, eu acompanho o pessoal que faz voltado pra imóveis, pra você saber, tipo, o valor de transação de imóveis corretos. Pô, tem várias coisas que dá pra explorar aí, sabe? E principalmente do nosso nicho, que é segurança, eu acho que tem muita coisa que a gente vai desenvolver ainda, e eu também tô bem ansiosa pelo futuro. Que legal, eu também, então. Sá, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Torcendo muito por você, tá? E é isso, obrigado. Obrigado, galera. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado a todo mundo que ficou até o fim. Eu vejo vocês na próxima edição. Valeu, gente.